tá? Nesse segundo momento aqui, nós faremos a revisão já da parte de toxodinâmica para vocês, que é a última parte nossa, tá? Da revisão já para a prova, para a primeira verificação de vocês, tá bom? Lembrando, só relembrando para vocês, que durante a fase de intoxicação, ou seja, nós temos aqui o agente tóxico, toxicante, que ele é exposto, tá? E essa exposição, ela pode ocorrer ou pela pele, ou pelo trato gastrointestinal, ou pelo trato respiratório, ou pela placenta, tá? Aonde esse agente tóxico... Kátia, desliga só teu áudio para mim, filha, por favor. Eu estou escutando todinho o teu. Por favor. Tá. Conseguiu? Não. Isso aí. Tá, eu fiz aqui no meu, pelo meu, tá bom? Agora, voltando à explicação, durante a fase de intoxicação, ou seja, o agente tóxico ele é exposto aonde ele vai ser o quê? Aonde ele vai entrar em contato pela pele, ou pelo trato gastrointestinal, ou pelo trato respiratório, ou pela placenta, aonde ele vai sofrer um processo de absorção, um processo de distribuição e a sua ativação, ou seja, o seu processo de biotransformação, aonde ele vai ser ativado e aonde ele vai se ligar a alguma molécula-alvo, que pode ser uma proteína, um lipídio, um ácido nucleico ou uma macromolécula que esteja situado, ou seja, onde esteja localizado no sítio-alvo, para que no final ele o quê? Para no final ele sofra o quê? Uma sua eliminação, a sua excreção e a sua detoxificação do organismo. Sendo assim, as fases da intoxicação compreendem dois mecanismos, a toxicinética e a toxodinâmica. Lembrando que a toxicinética nada mais é do que a dose administrada, ou seja, a dose em que o agente tóxico vai ser administrado para entrar no nosso organismo, para ser absorvida pelo nosso organismo. Aonde esse agente tóxico vai apresentar algumas relações, algumas características, como quantidade de dose externa que vai ser enviada ao órgão-alvo, a sua biodisponibilidade, a sua excreção, ou seja, a sua depuração, o seu tempo de meia-vida e o seu acúmulo em alguns tipos de reservatórios no organismo. Ela é diferente da toxodinâmica, porque na toxodinâmica nós estamos analisando aqui a resposta tóxica deste agente tóxico uma vez já no interior do nosso organismo. E aqui nós estamos avaliando a dose interna, ou seja, o quanto a quantidade desse agente tóxico presente no nosso organismo e está interagindo com o órgão-alvo, ele vai produzir essa resposta tóxica. Além disso, a sua ativação, tá? Essa sua ativação que gera essa resposta tóxica e, posteriormente, a sua detoxificação. Além disso, nós também observamos que pode haver uma quebra na citoproteção, como também uma quebra na homeostase de alguns órgãos, devido a essa resposta tóxica. E quem estuda isso é a toxodinâmica. Sendo assim, a toxodinâmica, ela estuda o quê? Qual é a definição de toxodinâmica? É o estudo da natureza da ação tóxica, ou seja, ele estuda a natureza dessa ação tóxica exercida pelos agentes tóxicos, pelas substâncias químicas sobre o nosso organismo, sob vários tipos de pontos de vista, principalmente pelo ponto de vista bioquímico e molecular. E repetindo para vocês aqui, a toxodinâmica, ela estuda a natureza da ação tóxica que estes agentes químicos vão realizar, vão agir sobre o nosso sistema biológico, através de modificações bioquímicas e moleculares aqui. Assim, tá?
A toxodinâmica nada mais é do que a ação do agente tóxico sobre o nosso organismo, aonde essa ação do agente tóxico se faz primeiramente por uma interação do agente tóxico com os receptores biológicos que estão situados, tá, em sítios de ação, tá, e que vão produzir no final um efeito tóxico. Para ocorrer este efeito, primeiramente essa interação e posteriormente o efeito tóxico aqui, tem que haver o que nós chamamos de seletividade de ação. E esta seletividade de ação nada mais é do que a capacidade das substâncias tóxicas, tá, de interagirem, de produzirem, perdão, aqui efeitos, tá, nos sistemas biológicos, alterando aqui principalmente as condições fisiológicas e bioquímicas normais da célula. Ou seja, não é somente a afinidade com o seu receptor biológico, mas além da afinidade, ou seja, além da interação com o receptor biológico, tem que haver essa capacidade química desse agente tóxico em fazer com que haja alterações nas condições fisiológicas e bioquímicas das células. Isso é que vai produzir o efeito tóxico, vai levar a um efeito tóxico, tá? Por isso que nós temos alguns exemplos citados para vocês, como no caso das substâncias tóxicas ácidas ou alcalinas, que elas conseguem fazer com que haja uma irritação no tecido de contato. Diferente de substâncias tóxicas que são mais seletivas, ou seja, que conseguem causar aqui injúrias ou danos mais sérios a alguns tipos de órgãos ou estruturas-alvos, como, por exemplo, sobre proteínas, sobre lipídios e outras macromoléculas. E, por causa dessa seletividade, nós observamos que essas alterações, que essas diferenças, não somente fisiológicas e bioquímicas, elas podem ser diferenciadas, ou seja, elas podem se tornar diferentes sobre determinados tipos de espécies animais. Por exemplo, tá? A ação de inseticidas sobre o ser humano pode ocasionar, tá, algumas alterações sobre o sistema nervoso. Isso não é tão visto quando a gente analisa, tá, espécies vegetais, que a gente pode ver que nas espécies vegetais pode causar uma degradação não tão branda ou não tão profunda, que vai depender da concentração. A mesma coisa na ação dos antibióticos, que os antibióticos eles podem causar a produção de cepas resistentes, tá fazendo com que essas cepas se tornem resistentes a determinados tipos de antibióticos e se tornem agressivas ao organismo humano. Mas para que isso ocorra, tem que haver o quê? Tem que haver a formação de mecanismos gerais. E esses mecanismos gerais vistos na toxodinâmica nada mais é do que a relação da estrutura-alvo com o mecanismo de ação. Tá? E essa relação dessa estrutura-alvo com o mecanismo de ação varia muito da ligação da estrutura química, tá, e das propriedades físico-químicas dos toxicantes. Isso por quê? Porque determinados tipos, alguns tipos de agentes tóxicos, eles conseguem se ligar mais fortemente ou mais fracamente, ou terem uma melhor seleção, uma melhor afinidade por determinados grupamentos químicos nossos, que nós veremos agora para vocês, que falaremos agora para vocês. O primeiro deles é sobre os receptores. Lembrando para vocês que os receptores nada mais são que elementos sensoriais que têm a capacidade e que coordenam as funções, tá, de quase a maioria das células do nosso organismo. E esses receptores, eles podem estar presentes na membrana, no citoplasma ou no núcleo. E quando ocorre uma ativação desses receptores, como está aqui no exemplo para vocês, ocorre aqui, ocorre essa ativação desses receptores que produz um mediador específico que faz com que haja a produção de um efeito biológico, que leva a uma resposta lenta ou rápida sobre os órgãos, ou seja, leva aqui a uma resposta tóxica lenta ou uma resposta aqui, tá, rápida,
tóxica sobre o organismo. E essa resposta ela pode ser vista através de mudança na estrutura molecular ou através de mudanças no mecanismo de transdução. O segundo tipo, tá, é o que ocorre sobre as membranas, sobre as funções das membranas excitáveis. Lembrando que a atuação, ou seja, a ação tóxica desse agente sobre as membranas pode causar um desequilíbrio, tá, e uma perda na estabilidade dessas membranas, tá, que são importantes na fisiologia das células e dos órgãos correspondentes. Um exemplo são o quê? O exemplo são alguns tipos de substâncias tóxicas que podem fazer com que haja uma perturbação na função das membranas, como, por exemplo, a tetrodotoxina, que é uma toxina produzida pelo baiacu, que ela consegue bloquear os canais de sódio. Um outro exemplo é o que é do veneno do sapo, que é a da batrocotoxina, que ela consegue fazer com que haja um aumento na permeabilidade das membranas em repouso, fazendo com que os íons ódios deixem de estar em repouso e comecem o quê? Comece a adentrar na célula, ou seja, mexendo com a estabilidade celular e da membrana aqui. O terceiro tipo é o da inibição da fosforilação oxidativa. E aqui, tá, quando nós falamos desse terceiro tipo, ou seja, desse terceiro mecanismo aqui, nós estamos falando o quê? Numa inibição da produção da molécula de ATP, tá? E do bloqueio do fornecimento de oxigênio para determinadas células e tecidos. E isso nós vimos, tá, quando nós falamos de toxicologia ocupacional sobre a ação, tá, de agentes metahemoglobinizantes que fazem com que haja a formação desta metahemoglobina, desta molécula de metahemoglobina, que nada mais é do que uma ação oxidante, ou seja, uma ação oxidante sobre o ferro da hemoglobina, que deixa de ser ferro 2 e passa a ser ferro 3 e leva à formação dessa molécula de metahemoglobina, levando o quê? Levando a uma diminuição no fornecimento de oxigênio e diminuição no fornecimento de ATP também para as células. O quarto tipo, tá, de mecanismo de ação é quando nós falamos sobre a complexação de biomoléculas. E essa complexação de biomoléculas, ela pode ser através de componentes enzimáticos, ou seja, através da ligação a enzimas, tá, como, por exemplo, o efeito tóxico de inseticidas, o efeito tóxico do cianeto, da azatioprina, tá? Que é um medicamento utilizado para alguns tipos de doenças autoimunes, como também para alguns tipos de neoplasias, tá? Ele consegue atuar sobre essas enzimas, inibindo a atividade enzimática. No caso dos organofosforados, eles conseguem inativar a colinesterase, a enzima colinesterase, e aqui há o quê? Aqui há uma diminuição dos estímulos e dos efeitos dos nervos colinérgicos aqui, ou seja, pode ocorrer até uma paralisia motora, tá, do indivíduo. O outro tipo de complexação a biomoléculas é o que ocorre com as proteínas, aonde a ligação às proteínas aqui do agente tóxico com as proteínas, tá, faz com que haja, tá, uma formação, ou seja, faz com que haja uma ligação mais forte entre o agente tóxico, tá, com essas proteínas que podem estar localizadas em sítios nucleofílicos em algumas moléculas, como, por exemplo, em proteínas efetoras ou na própria molécula de DNA. E aqui pode causar alterações, tá, que podem ser reproduzidas através ou manifestadas através de efeitos mutagênicos, carcinogênicos e necrose também. Como também esses agentes tóxicos eles podem também atuar sobre o citocromo P450 durante o seu processo de biotransformação, tá? Inativando a atividade do citocromo. O outro tipo é através da complexação, ou seja, da ligação a lipídios, que leva à produção da lipoperoxidação, que nada mais é do que a ligação desses agentes tóxicos, tá? Que produzem radicais livres e
aumento, tá, na produção de ácidos graxos de cadeia insaturada, que fazem com que haja essa lipoperoxidação, que ocasiona morte celular aqui. O outro tipo, tá, de mecanismo através de biomoléculas é pelos ácidos nucleicos, tá, aonde há aqui uma interação covalente com as moléculas não somente do DNA, como também do RNA. E aqui pode levar a efeitos como, por exemplo, no caso do DNA ligado ao DNA, pode haver produção de câncer e de processos genotóxicos aqui. Já no RNA, aqui essa complexação, essa ligação desse agente tóxico com a molécula do RNA pode levar a uma inibição na síntese proteica e fazer com que os mecanismos, não somente do RNA mensageiro, como do RNA transportador, sejam prejudicados aqui. E nós temos também o mecanismo da perturbação da homeostase do cálcio, aonde o cálcio, ou seja, a produção e o transporte do cálcio aqui, está diretamente prejudicado. Por quê? Porque alguns agentes tóxicos, eles conseguem aumentar o influxo de cálcio, conseguem também fazer com que haja uma inibição desse transporte de cálcio para o interior da membrana plasmática, levando com isso a uma injúria celular ou até uma morte celular pelo excesso ou pela falta desse cálcio aqui na membrana. Na membrana e nas células. E isso é muito comum de ser visto na exposição de certos tipos de agentes tóxicos, como, por exemplo, compostos halogenados, compostos à base de aldeídos, alguns tipos de quinonas, elas conseguem fazer com que haja prejuízo, tá, na homeostase do cálcio, provocando danos sérios à célula. Bem, pessoal, dentro dessa parte de toxodinâmica, ou seja, dentro dessa revisão daqui de toxodinâmica, é isso que eu tinha que falar para vocês, tá bom? Tem alguma dúvida? Ficou alguma coisa que vocês queiram perguntar a respeito dessa revisão de toxodinâmica para vocês? Está liberado o microfone, todo mundo pode falar. Hein, pessoal? Não, professor. Não, professor. Não, direito. Hein, pessoal, podem perguntar, por favor. Tem alguma dúvida? Ficou alguma dúvida dessa parte de toxodinâmica para vocês? Como também ficou alguma dúvida dos outros capítulos, dos outros conteúdos para a primeira verificação de vocês? Tudo certo, professor. Esse aí aprendeu bem. Em inglês são Ingrid, Vanise, Georgiane. Kátia, eu não vou te perguntar porque teu filho já respondeu para mim. Márcio, Pamela, Shirley, Thelma. Ok, professor. Zenilde. Ok, professor, tudo certo. Ok, professor. Quem é esse daí que tem um desenho de um porquinho, um coração? Quem é? Quem é das meninas é? Aqui não apareceu o nome, mas apareceu o desenho aqui. É bem Josias, professor. Hã? É bem Josias. Deve ser. Não é Tá nem bem. brasileiro. Viu a bandeira depois do porquinho? Não é daqui do Brasil, professor. Tá bom, Pamela. Deixa eu só falar uma coisa para vocês, só chamar rapidinho, dar uns avisos rápidos para vocês, tá? Eu não sei se eu já falei para a turma de vocês, mas eu acho que eu devo ter falado para Subiar, tá? A respeito da primeira verificação. Não se esqueçam que a primeira verificação são 10 questões, serão 10 questões objetivas e a prova vale 10. Aqueles trabalhos e relatórios que nós fizemos, que vocês fizeram, tá? E me entregaram, eles estão guardados e as notas de vocês já estão computadas. E essa nota dos relatórios e dos trabalhos, ela ficará para a segunda verificação, tá? Que eu acredito que quando ocorrer a gente já deve estar dentro da Examag, a gente já deve ter voltado para a Examag, tá? Mas eles estão guardados para a segunda verificação de vocês, tá bom?
Só para vocês estarem cientes e tranquilos a respeito disso, tá? Ok, Ok, professor. Tá bom? A prova não está difícil, a prova está bem acessível, está dentro de tudo que nós conversamos, dentro do que a gente conversou, tá em sala de aula, porque até toxodinâmica eu fechei o primeiro conteúdo antes da suspensão das aulas por causa da pandemia, tá? E eu, dentro das revisões, tá, que foram feitas agora na plataforma, tá dentro de tudo que foi explicado para vocês, tudo bem? Esta aula eu já vou postar para vocês, terminando aqui eu já vou postar na plataforma, tá bom? Já vai ficar acessível para vocês. Como eu também já coloquei para vocês desde hoje de manhã, a aula a explicação desta aula feita no YouTube já está na plataforma também, tá? Eu já tive o cuidado também de colocar já para vocês já terem esse material, tá? Para vocês estudarem. Como também enviei material de apoio para vocês, que são as aulas em slide, para vocês terem para vocês se orientarem, tá? Para vocês seguirem as explicações. Querem perguntar Tá mais bom. alguma coisa? Ficou alguma coisa em dúvida? Hein? Zenilde? Quero saber se a prova está fácil. Oi? Só quero saber se a prova está fácil. Tá fácil, Shirley. Não te preocupa. Vai estudar. Todo mundo vai tirar aproveita. 10, professor. Todo Oi? mundo vai tirar 10, professor. Oi, Zenilde, o quê? Todo mundo vai tirar 10. Zenilde depende de vocês, não de mim. Tá bom? Todo mundo, então. Tá, obrigada. Tá bom, pessoal? Tá? Obrigada. Qualquer dúvida, qualquer questionamento, pode me procurar no grupo, tá bom? Que aí eu respondo para vocês, tá? Tenha uma boa noite para vocês, bom estudo. Boa noite. E até o dia da prova para vocês, tá bom? Boa noite, professor. Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite. Boa noite.